Boa noite, pessoal que estiver vendo esse vídeo. Eu estou gravando mais um vídeo explicando a matéria, uma parte da matéria pelo menos para a prova de sexta-feira, prova de matemática. Eu já expliquei uma parte da prova, parte do Marcelo, né? Expliquei praticamente tudo do Marcelo, só que de forma resumida, né? As funções, função composta, função modular e função inversa, que tem no meu outro vídeo, se você quiser ver aí. Mas nesse vídeo aqui eu vou estar explicando a parte do sistema cartesiano e ponto, que é uma das 3 partes da prova do Avelino, da parte do Avelino, que é a maior parte, né, da prova. Ele colocou 3 módulos para se estudar. Ele colocou sistema cartesiano e ponto, estudo analítico da reta, posições relativas e teoria angular. Nesse vídeo eu vou estar explicando só sistema cartesiano e ponto. Por quê? Porque vendo os exercícios do Avelino, eu acho que a parte dele vai ser mais difícil. Então o que eu quero fazer? Eu vou explicar um pouco mais detalhadamente cada módulo. Então eu vou fazer um vídeo separado para cada um, porque eu quero explicar não só quais fórmulas são que você tem que saber, mas eu quero explicar também da onde vem a fórmula, como ela foi decomposta, como ela foi formada e etc. Certo? Porque pelo menos eu sempre consigo entender melhor assim, quando eu estudo mais da matéria do que eu preciso, certo? Quando você estuda da onde veio uma fórmula, você decora muito mais do que simplesmente decorar que a fórmula é para isso e aplicar em todo tipo de exercício. Entendendo como funciona cada coisa aqui do plano cartesiano, você consegue resolver qualquer tipo de exercício só usando o raciocínio lógico, né? Então, enfim. Primeiramente, a gente tem que introduzir o que é um sistema cartesiano. Se você já viu o meu outro vídeo de função, você já tem uma certa ideia sobre o que é um sistema cartesiano, porque os gráficos de funções usam sistemas cartesianos, usam planos cartesianos para poder demonstrar as retas, enfim. O que é um plano cartesiano? Plano cartesiano, sistema cartesiano, é resumidamente um mapa que você utiliza de 2 números reais para poder encontrar ou definir um ponto qualquer nesse plano. Isso aqui, por exemplo, é um plano cartesiano. O plano cartesiano é uma orientação bidimensional, certo? Uma orientação dentro da folha de papel, dentro do mapa, como se fosse um mini-mapa aqui, que você pode colocar pontos ou dar números para definir pontos, criar retas, criar formas e etc. Você usa planos cartesianos em diversos lugares. Por exemplo, você usa planos cartesianos no mapa mundi da Terra. As coordenadas geográficas, tipo latitude, longitude, elas são uma espécie de plano cartesiano, porque ela utiliza de 2 informações para definir um ponto na Terra. Óbvio que na Terra é um pouco diferente, porque a Terra é uma esfera, né? O mapa mundi transforma uma esfera em um retângulo, então ele vai se distorcendo cada vez que você chega aos polos. Não é exatamente igual esse aqui, que ele é uniforme, certo? Essas retas são infinitas para cima e para baixo. Para a esquerda e para a direita e tanto faz. No Minecraft você usa isso, por exemplo, com mapas e etc. Então, esse plano cartesiano, como eu falei, ele utiliza de 2 números, certo? Para definir pontos em um plano. Esses 2 números são divididos em 2 eixos, o eixo X e o eixo Y. Eixo X sendo o eixo horizontal, vou até escrever aqui, e eixo Y sendo o eixo vertical, aqui, certo? Esses eixos, eles podem aparecer com outro tipo de nome, por exemplo, ordenadas e abscissas. A única coisa que você precisa lembrar é que eixo das abscissas em um exercício é nada mais nada menos que o eixo horizontal, o eixo do X. E eixo das ordenadas é o eixo vertical, o eixo do Y, certo? Então tá bom, esse aqui é simplesmente um mapa que dá para você, com o nome, compreender algumas questões de matemática. Ele foi criado para isso, né? Para compreender funções, poder desenhar figuras e etc. Nesse plano cartesiano, você tem os números, né? Que eles vão definindo as posições possíveis desse plano cartesiano. Então, deixa eu fazer marcações aqui rápida. Os números no cruzamento das setas, eles são nulos, né? Então é 0. Para a direita da reta, os números vão aumentando. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Para a esquerda da reta, eles vão diminuindo. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6 e menos 7. Para cima, eles também vão aumentando. 2, 3, 4. E para baixo eles vão diminuindo. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Você pode já ter entendido uma coisa que eu vou explicar agora, que é o quê? O plano cartesiano, ele é dividido em 4 quadrantes, certo? 4 cantos diferentes. Parecido com como funciona um círculo trigonométrico.
O círculo trigonométrico é basicamente esse, só que com um círculo em volta. Como funciona isso? Nós definimos primeiro, segundo e terceiro quadrante como este sendo o primeiro quadrante, este sendo o segundo, este sendo o terceiro e esse aqui sendo o quarto quadrante, certo? No primeiro quadrante, todos os valores, qualquer ponto que você marcar aqui, por exemplo, se eu marcar um ponto aqui, você vê que ele tem o x valendo 4 e o y valendo 3. Qualquer ponto aqui, nesse quadrante, vai ter o x e o y positivos, certo? Porque ele está tanto para a direita quanto para cima. Qualquer ponto marcado no segundo quadrante vai ter o x negativo e o y positivo, porque você continua se marcando pontos que estão para cima. Só que agora você está marcando pontos que estão para a esquerda. Como está para a esquerda, então o x fica negativo e o y positivo. No terceiro quadrante, ambos vão ser negativos, né? Porque você está marcando pontos na esquerda e para baixo. E no quarto quadrante, o y só vai ser negativo e o x positivo, porque você está marcando pontos à direita, que é o lado positivo, porém para baixo, que é o lado negativo. Então, lado negativo para o y, lado positivo para o x. Enfim, isso é algo bem básico, só para relembrar se você tinha esquecido o que era sistema cartesiano. Sistema cartesiano, né, que foi desenvolvido por um cara chamado René Descartes, ou René Descartes, nunca lembro se tem S ou não no nome dele, mas ele era um filósofo que também era matemático. Como muitas coisas, muitos desses conceitos básicos da matemática foram criados por pessoas que eram filósofos também, porque antigamente todo mundo estudava tudo junto e tudo era sinônimo de conhecimento, né? Não era tão perfeitamente dividido essas áreas. Enfim, em um plano cartesiano, por mais que não estejam traçadas, existem também as bissetrizes. O que são as bissetrizes? São bissetriz, diretamente, né? Se você for pegar o significado dessa palavra, o que é bissetriz? Bissetriz é você cortar um ângulo na metade, certo? Então, por exemplo, imagina que eu tivesse um ângulo de 30 graus e a bissetriz desse ângulo seria uma reta traçada aos 15 graus, certo? Como aqui eu tenho 4 quadrantes e uma circunferência toda tem 360, eu consigo presumir que cada lado aqui possui 90 graus, certo? A bissetriz de 90 graus, tecnicamente, é 45 graus. Então, de forma imaginária, porque isso não está escrito no quadro, né? Isso não está escrito no sistema, você também possui bissetrizes. O bissetriz do primeiro quadrante, bissetriz do segundo quadrante, bissetriz do... Essa aqui é do segundo quadrante, né? Não está muito reto, mas não precisa estar. Segundo quadrante, bissetriz do quarto quadrante, enfim. Para que só que eu estou explicando isso? Só para você entender uma coisa. Quando você está traçando ou marcando pontos nessas bissetrizes, exatamente nessas posições, os números delas vão ser iguais. Iguais ou tipo um o oposto do outro. Por exemplo, no primeiro quadrante, como eu tinha dito, que os dois números são positivos, se eu marcar qualquer ponto aqui, eles vão ser literalmente iguais. Se eu marcar um ponto nessa reta aqui, nesse momento, ele é tanto 2 no x quanto 2 no y. Se eu marcar nessa reta, ele é tanto 3 no x quanto 3 no y, certo? Agora, se eu for para o segundo quadrante, também vai seguir essa mesma regra, só que também tem que estar em conformidade com aquela regra que eu falei, o x vai ser negativo. Então, aqui, se eu marcar um ponto, por exemplo, nessa altura, que deveria estar na reta, né, mas é que eu fiz ela meio torta, você vai ter também 2 e 2, só que o x vai ser negativo, porque como eu tinha falado antes, as coisas à esquerda, né, o terceiro quadrante, o segundo quadrante, o x é negativo, pelo fato de você estar marcando os pontos à esquerda, certo? No terceiro quadrante, ambos vão ser negativos, então aqui eles vão ser literalmente iguais. Se eu marcar qualquer ponto aqui, marcar um ponto nessa parte da reta, ela vai ser menos 4 no x e menos 4 no y também. E isso aqui vale para literalmente qualquer ponto, tá? Não precisa ser exatamente nos pontos certinhos. Se eu marcar um terço de ponto aqui, sei lá, 1/3 de x, ele vai ser 1/3 negativo de y também, né? Menos 1/3 e menos 1/3. Então, simplesmente o módulo, né? Se você ignorar o sinal das coisas que estão ali, os números vão ser sempre iguais. A única coisa que muda é dependendo do sinal. Isso se você estiver escrevendo na bissetriz, né? Dependendo do quadrante que você tá, você vai só alterar, ajustar um sinal e outro ali, certo? Enfim, continuando. Agora a gente vai entrar na parte em que literalmente cai na prova. Isso aqui era só uma introdução para você, caso você não lembrasse de alguma desses conceitos sobre um sistema cartesiano, certo? Em sistemas cartesianos você pode marcar pontos como isso que eu mostrei, né? Usando um valor de x e um valor de y. Porém, agora eu vou te mostrar o conceito de ponto médio. O que é ponto médio? Primeiro, o que é médio? O que é média de algo?
Média de algo é quando você tem várias coisas em referências e você quer encontrar algo que está no meio, ou algo que reflete a característica de todas aquelas de uma forma sutil, certo? Então, tipo, você tem uma lista de números, você vai tirar uma média delas, você vai chegar num número que ele é como se fosse, ele é próximo de todos eles, né, na teoria. Não é próximo de todos eles, mas ele tem um desvio padrão ali, certo? Não sei se essa explicação complicou mais ainda, mas enfim, você vai entender. Você sabe o que é média das coisas, o que é metade, né? Tipo, se eu tiver uma reta, onde que é a média dela? Na metade da reta, certo? Isso funciona para pontos também. Por exemplo, imagina que eu tenho em um plano cartesiano ponto 2, x e no 2y aqui, ó. Tenho esse ponto aqui. Mas eu também tenho outro ponto na diagonal, tipo aqui, ó. Certo? O ponto, vou dar um ponto 5 e o ponto 5 de altura também, certo? Se eu quisesse, por exemplo, descobrir ponto 5, deixa eu ver, não, ponto 5 não vou usar o exemplo do 5 não, porque o 5 não é um número que vai ficar divisível, vai dar um valor quebrado. Óbvio que isso não impede nada, você poderia dar um valor quebrado, mas eu vou usar números inteiros e cheinhos aqui só para a conta ficar mais bonita. O que seria um ponto médio? Imagina que eu tenho entre esses dois pontos uma reta, certo? Eu vou te explicar qual é o conceito de ponto médio entre dois pontos, né? Quando você está falando ponto médio, você está falando entre dois pontos ou entre mais pontos, mas por enquanto é entre dois pontos apenas. Imagina que você tem uma reta. O ponto médio seria exatamente no lugar onde metade dessa reta está para cá e metade dessa reta está para lá, certo? Obviamente eu não estou fazendo no olhômetro isso aqui, eu não tenho certeza se isso aqui é metade, mas enfim. O que nós temos aqui? Nós sabemos que metade dessa reta tá para cá e metade dessa reta tá para cá, ou seja, essas duas retas são iguais, certo? Tem a mesma medida. Isso aqui é o ponto médio. Tá, e como você calcula o ponto médio? Às vezes pode ter questões onde ele fale, tipo, ele te dê pontos e peça para você calcular o ponto médio, ou ele te dê um dos pontos e já te dê o ponto médio e peça para você calcular onde está o outro ponto. Enfim, existe uma fórmula para explicar isso, para calcular isso. E essa fórmula é literalmente somar os valores de x e de y e dividir por 2. Então, por exemplo, imagina que esse aqui é o ponto A e esse aqui é o ponto B. Ponto A, ponto B. YA mais YB e ambos dividido por 2. Essa conta aqui vai dar, obviamente, o x do ponto médio e essa aqui vai dar o y do ponto médio, certo? Mas por que essa conta dá a resposta? Você consegue enxergar isso aqui no gráfico de uma forma bem fácil, no plano cartesiano. Primeira dica que nós temos é que essas duas setas têm a mesma medida, certo? Elas têm o mesmo comprimento porque esse ponto está exatamente na metade delas. A partir do momento que a gente sabe que essas setas têm a mesma medida, existe um teorema que você não precisa saber, que é o teorema de Thales, que a gente já estudou, que justifica o fato de que se essas duas, ele prova, né, de que se essas duas setas aqui são do mesmo tamanho, a projeção perpendicular delas, né, tipo, se você fizer um eixo, a projeção paralela, na verdade, das setas, se você fizer uma reta retinha aqui, outra reta aqui e outra reta aqui, essa projeção aqui embaixo, que é literalmente a medida do eixo x dela, segue a mesma proporção de que essa medida aqui. Então, se aqui isso aqui é igual a isso aqui obrigatoriamente é igual a isso, de acordo com esse teorema, tá? Aqui eu vou estar explicando, vou estar demonstrando a fórmula. Se você não quiser saber como essa fórmula foi escrita, você pode pular um pouco o vídeo aí e literalmente ir para a explicação de outras coisas. Mas enfim, tá. A partir desse momento a gente sabe o quê? Esses dois valores também são iguais. Esses dois valores são iguais, mas eu quero descobrir esse valor aqui, que é o valor do xm, tecnicamente, né? Que é o x do ponto médio. Por que é o x? Essa medida aqui, né? Essa medida daqui até aqui é o valor de x, tecnicamente. A medida daqui até aqui é 2, a medida daqui até aqui é 6. A medida daqui até aqui é o x do ponto médio. Isso também vale para o outro eixo, né? Para o eixo y. Como é que eu poderia descobrir isso? Se eu sei que esses ambos aqui têm exatamente a mesma medida, eu poderia escrever da seguinte forma, certo? Se esses ambos os lados são iguais, eu poderia escrever da seguinte forma. Esse valor aqui, de 6, é nada mais nada menos que o x do B. E esse valor de 2 é nada mais nada menos que o x do A, certo?
Qual que é, se eu quiser representar o comprimento desse lado aqui, desse tamanho, como é que eu posso escrever isso? Eu posso escrever simplesmente o x do m menos o x do a. Por quê? O x do a, tecnicamente, é todo esse lado aqui. E o x do m, tecnicamente, é todo esse lado aqui, mais esse pedacinho a mais aqui. Então, se eu subtrair o xm do xa, eu, consequentemente, chego nesse tamanho de x aqui, que está sobrando. Então, nós sabemos que xm menos xa, tecnicamente, tem que ser igual a esse outro lado. E como é que você escreve esse outro lado em uma conta? Você faz o xb menos o xm, seguindo a mesma lógica do xm menos o xa, né? xb menos o xm. xb é tudo isso aqui e xm é só essa parte aqui. Então, a partir do momento que eu pego isso tudo e subtrair isso aqui, sobra só esse lado aqui. Então, xm menos xa, tecnicamente, vai ser a mesma coisa que xb menos xm. Certo? Aqui a gente pode simplesmente fazer uma álgebra básica. A gente pode passar o xm para o outro lado e o xa para o outro lado. Então, você fica com xm mais xm igual a xb mais xa. Como aqui eu tenho duas coisas iguais, eu posso escrever 2 vezes xm igual a xb mais xa. Eu passo esse 2 dividindo e no final das contas eu tenho o quê? xm igual a xb mais xa dividido por 2, que é essa fórmula aqui, certo? Então, nada mais, nada menos, o que isso aqui faz? Essa fórmula é deduzida a partir do momento que você descobre que isso aqui, a projeção disso aqui no eixo x, também segue a mesma proporção, ou seja, isso aqui é igual a isso aqui, você pode fazer uma continha simples de subtração para chegar nas medidas de cada coisa e chegar no ponto do xm. Aplicando, por exemplo, nessa fórmula, eu vou aplicar tanto na fórmula desconstruída como na fórmula normal para você ver. Se eu substituísse esses valores, ao invés de botar xa e xb, eu botasse os valores aqui que coloquei, 2 e 6, você vai ver que eu vou chegar num valor de xm. Então, por exemplo, eu chego primeiro que eu tinha que fazer xm menos xa. xm menos xa eu tinha posto que era 2. Então, eu vou escrever xm menos 2 igual a xb, que é 6, menos xm, que é o valor que eu quero descobrir. Então, 6 menos xm. Aqui, teria aquela mesma coisa, eu passaria o xm para um lado e o do menos 2 para o outro lado. Eu teria 2xm de um lado e 8 de um lado. Passaria dividindo 2, ficaria xm igual a 4. Pronto, cheguei. Essa conta que eu fiz é só uma forma um pouco mais complexa dessa conta aqui. Essa conta aqui, se você simplesmente decorar, ela já é a forma mais resumida, que é o quê? xa mais xb dividido por 2. Se eu somasse só xa, 2, mais xb, 6, dá 8, dividido por 2, dá 4. Pronto. E, obviamente, tudo isso que eu falei se aplica também para o eixo do y. Então, você fazendo essas duas contas, utilizando das duas informações aqui do a e do b, você consegue chegar na coordenada exata do ponto médio, certo? Além do ponto médio, existe também a ideia de triângulos dentro de um plano cartesiano. Você não pode só desenhar pontos, você pode desenhar figuras, como eu tinha citado anteriormente, certo? Se você desenhar 3 pontos, você consegue desenhar um triângulo dentro do plano cartesiano. Se eu desenhar 3 pontos, igual eu tinha falado, eu consigo desenhar um triângulo, certo? Quaisquer 3 pontos dentro de um plano cartesiano vão desenhar um triângulo, certo? Aqui, ó. Por exemplo, esse triângulo bonitinho que eu desenhei aqui. Óbvio, o triângulo não necessariamente precisa ser retinho, perfeitinho da forma que eu fiz. Ele pode ser um triângulo tipo, sei lá, isso aqui ainda assim é um triângulo, entendeu? Por isso que eu falei quaisquer 3 pontos, tanto faz o quão estranho seja eles, você consegue construir um triângulo. E, normalmente, isso é uma coisa que é um pouco diferente. Em exercícios que falam sobre sistemas cartesianos ou em plano cartesiano, você descreve triângulos com base nas coordenadas dos vértices delas, não com base no comprimento dos lados. Então, tipo, isso eu tô falando normalmente, pode ter exercício que falha. Tipo, normalmente você falaria que descreveria um triângulo falando tipo, um triângulo de lado 4, 5 e 3. Aqui, nesse caso, você não fala isso. Você fala um triângulo com ponto em x2 e y2, com ponto em 5x e y2, com ponto em sei lá o que, entendeu? Você descreve os pontos dos vértices. Mas, enfim, existe um conceito também de baricentro nos triângulos, que funciona de forma parecida com o cálculo do ponto médio. Que é nada mais nada menos do que o quê? O que é o baricentro? O baricentro é nada mais nada menos que o ponto
de gravidade, do centro de gravidade de um triângulo, certo? Ele é definido pela reta da mediana dos três ângulos desse triângulo. O que é essa reta dessa mediana? O que é a mediana? Mediana é você pegar o ponto médio de um lado, aleatório, então, sei lá, eu vou pegar o ponto médio desse lado, que é aproximadamente aqui, e traçar uma reta até o ângulo do outro lado. E fazer isso com todos os lados. Traçar uma reta até do ângulo e aqui do ponto médio traçar uma reta até o ângulo. O encontro de todos esses pontos é o baricentro, certo? E como é que você calcula o baricentro? Existe, deixa eu só dar uma nomenclatura aqui, A, B e C para esses pontos. Existe uma fórmula básica para fazer isso, que é nada mais nada menos que a mesma fórmula do ponto médio, só que mudando o denominador, que é o quê? Você pode fazer o x do A mais o x do B mais o x do C dividido por 3, tudo isso dá o valor do xm. E isso vale para o y também. Mas por que essa conta dá certo? Por que essa conta chega no valor do xm? Por quê? Porque, primeiramente, existe uma proporção quando você traça o baricentro, que é o quê? A distância desse ponto até o baricentro, né, essa distância aqui, é sempre o dobro da distância desse ponto até a mediana, certo? Então, essa reta aqui, tecnicamente, tem o dobro de comprimento dessa aqui. Isso vale para todos os lados. Essa reta aqui tem o dobro de comprimento dessa aqui. Essa reta aqui tem o dobro de comprimento dessa aqui. E com base nisso, e usando aquele teorema de Thales que a gente falou, o quê? Né? Se isso aqui tem o dobro do comprimento disso aqui, a gente consegue deduzir que as projeções deles no eixo x também vão seguir essa proporção, né? Então, isso aqui também vai ter o dobro de tamanho disso aqui, certo? Vou só colocar os números aqui, ó. Aqui tecnicamente é o xa, aqui tecnicamente é o x do ponto P, que eu vou denominar o baricentro, só para não escrever B de novo. E aqui é o x da mediana, né, do ponto M. Tá. O que a gente tem aqui? A gente tem resumidamente que esse tamanho aqui é o dobro desse tamanho aqui. Esse lado aqui é definido por que conta, que a gente já tinha escrito lá anteriormente. É definido por xp menos xa, porque xp é tecnicamente o comprimento de tudo isso aqui. Só que se você tirar o comprimento disso aqui, ou seja, o xa, sobra só o comprimento disso aqui. Então nós sabemos que isso aqui é escrito por xp menos xa, certo? E esse lado aqui também funciona da mesma forma, né? Isso aqui, o comprimento disso aqui, tecnicamente é tudo isso menos esse grandão aqui. Então, se eu fizesse xm, que é o tudo isso, menos o xp, que é essa outra parte aqui, eu chegaria nesse restinho aqui. Só que eu tenho que esse lado é igual a xm menos xp. Só que eu tenho também a informação de que esse lado é o dobro desse. Então, na hora que eu escrever, eu vou escrever da seguinte forma. 2 vezes xm menos xp é igual a xp menos xa. Porque eu estou dizendo que esse valor é o dobro desse. Você precisa multiplicar esse lado aqui, né? Esse ladinho pequeno, por 2 para que ele se torne igual a esse lado aqui, que é o que eu escrevi, certo? Tá bom. E como que o cara que descobriu isso aqui chegou nessa fórmula a partir dessa conta? Ele foi lá, ele simplesmente multiplicou as duas coisas aqui, então ele multiplicou o 2x, o 2 por xm, fez a distributiva, né? Fez 2xm menos 2xp, fez xp menos xa igual a isso tudo aqui. E ele foi lá e passou o xp para lá e o xa para o outro lado. Então ele passou o xp, aqui passou, estava subtraindo, passou somando, então ficou 3xp igual a 2xm mais xa, certo? Só que aí você olha para isso aqui e fala, pô, o que eu vou fazer agora? Não tem mais como simplificar isso aqui. Mas tem sim. Por quê? Porque a gente sabe a conta que origina o xm. A gente acabou de ver lá. A gente sabe a conta. Porque a gente sabe que m é o ponto médio entre b e c. E a gente sabe qual fórmula que chega no ponto médio entre b e c. É só pegar o x de um e subtrair pelo x do outro. Ou x de um, somar com o x do outro e dividir por 2. Aí a gente tinha chego lá, certo? Nessa consideração. Por quê? Porque, de novo, segue aquela projeção. Você faz o xb menos todo o x lá, né? Você faz xb menos o xm, ó, vou fazer para vocês, ó, xb menos o xm, que aí você chega no tamanho disso aqui, é tecnicamente igual, do mesmo tamanho que o xm menos o xc, que é isso aqui, certo? xm menos o xc. Isso aqui, de novo, você vai poder simplificar, você vai passar o xc para o outro lado, vai ficar xb mais xc
igual a 2 vezes xm. De novo fica xb mais xc dividido por 2 igual a xm. Agora, a conta que eu já falado, né? Agora a gente pode pegar essa conta e substituir no valor de xm aqui. Então a gente transforma isso aqui, na verdade, no seguinte: 3xp igual a... Como aqui está multiplicando por 2 e na própria fórmula está dividindo por 2, eu posso só cortar esses dois, certo? Então, ao invés de escrever tudo isso, eu escreveria só xb mais xc. xb mais xc mais o xa que já estava ali, xa. Agora esse 3 passa dividindo e no final das contas eu tenho que fórmula xp igual a xb mais xc mais xa dividido por 3, que é nada mais nada menos do que a conta que eu falei lá no início, certo? Então esse é o cálculo para você descobrir o baricentro de um triângulo. Isso obviamente vale também para o eixo y, né? Quando você vai descobrir o baricentro de um triângulo, não é só o eixo x. Você tem que... O baricentro de um triângulo é um ponto no plano cartesiano. E como eu falei no início da aula, um ponto no plano cartesiano é definido por dois números, o x e o y, certo? Então você aplicaria tudo isso aqui, a mesma coisa, você pegaria essa mesma fórmula, óbvio, você não vai escrever tudo isso na prova, né? Você só vai copiar a fórmula. Isso aqui é só para você entender de onde veio a fórmula, caso você esqueça ou sei lá. Você vai fazer tudo isso aqui para a mesma coisa para o y, e aí você vai chegar no valor de x do ponto do baricentro e o valor de y do ponto do baricentro. Você vai saber desenhar no gráfico ou dar essa resposta se for preciso, entendeu? Outra questão muito importante também, que não tem a ver com ponto médio, mas tem a ver com distâncias, é o quê? Existe uma forma de calcular, bem simples também, de calcular a distância entre dois pontos. Como? Isso é bem básico. Eu não sei nem porque os professores não falam isso na sala, porque é uma coisa bem básica e que faz todo sentido, faz muito mais sentido do que simplesmente decorar aquela fórmula que parece um negócio de outro mundo, assim. Tipo, imagina que eu tenho um ponto aqui, que ele está em 2 e 2, e eu tenho outro ponto aqui, que está 4 e 4 também de altura, certo? Imagina que eu quisesse descobrir a distância entre esses dois pontos, que é nada mais nada menos do que o comprimento dessa reta aqui. A fórmula para fazer isso é isso aqui. Distância igual a raiz quadrada, uma raiz quadrada gigante, né? De xa menos xb, tudo isso ao quadrado, somado com ya menos yb, tudo isso ao quadrado, certo? Você olha isso aqui e você fala, meu Deus do céu, que conta é essa? Mas se você for parar para pensar, isso aqui é nada mais nada menos que a fórmula da hipotenusa desconstruída. Por quê? Pensa, isso aqui é nada mais nada menos que a hipotenusa de um triângulo. Se eu traçar uma linha aqui e uma linha aqui, é a hipotenusa do triângulo isso aqui. Como é que eu descubro a hipotenusa do triângulo? Eu preciso só desse valor aqui, do valor do comprimento disso e o valor do comprimento disso. E como eu chego no valor do comprimento disso? Simples, da mesma lógica que a gente estava fazendo. Se você pegar o 4, que é o valor do x, que é o valor de tudo isso aqui, e subtrair do 2, que é o valor do x desse ponto aqui, você chega no comprimento disso aqui, certo? Então, se eu fizer, vou explicar isso, vou colocar isso num papel. Se eu fizer, aqui é o A, né? Aqui é o A e aqui é o B. Se eu fizer o x do A menos o x do B, eu vou chegar nessa distância aqui, ou seja, o cateto, um dos catetos. E se eu seguir a mesma lógica para o y, ou seja, fizer o y do A, que é tecnicamente essa altura toda aqui, menos essa alturinha aqui, eu chego no comprimento desse cateto aqui. Então, tecnicamente, o YA menos o YB chega no comprimento do outro cateto. E qual que é a fórmula da hipotenusa? A fórmula da hipotenusa é hipotenusa ao quadrado igual a o cateto ao quadrado, né? Um dos catetos, cateto ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado. Ou seja, a distância, que na verdade é a hipotenusa, a distância ao quadrado é nada mais nada menos que isso aqui ao quadrado mais isso aqui ao quadrado. Então vamos fazer isso. Isso aqui ao quadrado, né? Mais isso tudo ao quadrado, tem que dar o valor da distância, que é nada mais nada menos que a hipotenusa, também ao quadrado. Aí eu pego esse ao quadrado e passo, ao invés de deixar um ao quadrado aqui, eu ponho uma raiz em cima de tudo isso aqui, porque eu posso passar o ao quadrado fazendo a raiz. E no final dos contos você fica com o quê? Com essa fórmula aqui. Distância igual a raiz quadrada de xa menos xb, tudo ao quadrado, somado com ya menos yb, tudo ao quadrado. E óbvio, se você
entende um pouquinho de álgebra, você já vai perceber que aqui tem um pulinho. Por quê? Essa ordem aqui de xa menos xb não importa de verdade. Por quê? Se eu fizer xb menos xa, ou seja, fazer ao contrário, ao invés de xa menos xb, eu faço xb menos xa, eu vou chegar na mesma resposta, só que negativa, certo? E como eu vou levar ao quadrado, não vai mudar nada no final das contas, porque tá bom. Se eu fizer da forma certa, imagina que aqui eu chego no valor 3. 3 ao quadrado dá 9, então o resto da conta vai utilizar o 9. Só que se eu fizer ao contrário, vai dar menos 3. E menos 3 ao quadrado também é 9. Então, no final das contas, o 9 vai ser utilizado na conta da mesma forma. Então, não fique preocupado na prova em saber o que é o ponto A e o que é o ponto B. Você pode simplesmente pegar o x de um ponto e subtrair do x do outro, e pegar o y de qualquer do outro ponto e subtrair do y do outro. Não precisa seguir qualquer nenhuma regra. A única coisa que você tem que, obviamente, ter o bom senso é que você vai subtrair x com x e y do y. Não vai subtrair o x do y e inverter as coisas, tá? Tá. Isso aqui é a última fórmula que nós temos, que você precisa saber desse conceito do sistema cartesiano, que é 1/3 da prova do Avelino. Obviamente, eu poderia explicar isso aqui muito mais rápido e só falar as fórmulas, mas eu estou explicando detalhadamente de onde elas vêm, só para você talvez entender um pouco melhor. Eu vou fazer agora 3 exercícios que estão no livro e que eu acho que, se eu não me engano, ele passou em sala. Eu vou até colocar o caderno um pouco para o lado, porque eu pretendo, de alguma forma, colocar o exercício aqui do lado para você ler, tá? Porque eu não estou com o livro aqui, então eu vou botar ele digitalmente. Mas eu vou estar fazendo o exercício 2, 3 e 4 da página 4 do próprio módulo 8, na frente B, do livro 3, né? Que é um dos módulos que ele pediu para estudar. O exercício 2, então, diz assim: o baricentro de um triângulo é o ponto de encontro de suas medianas, aquilo que eu tinha falado. Assim, as coordenadas cartesianas do baricentro do triângulo de vértice 2, 2, menos 4, menos 2 e 2 e menos 4 são... Ou seja, esse é um exercício típico, simples. Por quê? Ele simplesmente me deu 3 pontos e pediu para eu calcular qual que é o baricentro. Ele me deu o primeiro ponto sendo 2 e 2, o segundo ponto sendo menos 4 e menos 2, e o terceiro ponto sendo 2 e menos 4, certo? Relembrando a fórmula para descobrir o baricentro é xa mais xb mais xc dividido por 2, isso aqui chega no x do baricentro, e para o y a mesma coisa, ya mais yb mais yc dividido por 2 não, caramba, quase errei aqui, dividido por 3, tá? Dividido por 3, porque estamos trabalhando com 3 pontos, dividido por 3 igual ao y do p. Ignore esse erro, tá? Então, a gente só simplesmente substitui aqui. A gente pega o x de cada ponto, soma e divide por 3. Pega o y de cada ponto, soma e divide por 3. Novamente, vou lembrar uma coisa. Quando você está escrevendo um ponto dessa forma, você escreve o x à esquerda e o y à direita, tá? Então aqui é x e y. O x é o 2, o y é o 2. O x é o 4, o y é o menos 2. O x é o 2 e o y é o menos 4. Então vamos pegar só os x aqui, ó. Esse e esse. Eu tenho 2 mais menos 4 mais 2 dividido por 3. 2 mais 2 dá 4 positivo. Menos 4 dá 0. Então no final eu tenho 0 dividido por 3, que dá 0. Então nós já descobrimos que o xp, né, o ponto do P, né, o x do baricentro, é 0. Curiosidade, o que ele quer dizer quando, a partir do momento que ele fala que o x de um ponto é 0, eu consigo presumir que que esse ponto está em cima da linha das ordenadas, certo? Porque, lembrando, no plano cartesiano, se o meu x é 0, ou seja, aqui, qualquer ponto que eu pegar está exatamente na linha das ordenadas. Isso no eixo das ordenadas, né? Isso não é útil para esse exercício, mas às vezes pode ser que ele pergunte algo assim. Vamos fazer a mesma coisa para o y agora. Vamos fazer 2 mais menos 2 mais menos 4. 2 mais menos 2 mais menos 4 dividido tudo por 3, igual ao yp. 2 mais menos 2 vai cortar, né? Porque vai dar 0. Ou seja, sobra só menos 4 dividido por 3 é igual ao yp. Como eu não tenho como fazer essa divisão, né? Porque menos 4 sobre 3 vai dar um valor
com vírgula e tal, e se você tá vendo aí que as respostas da questão são com fração, não é com vírgula, então eu vou deixar isso aqui como sendo ponto já. Então no final dos contos eu cheguei aqui, isso aqui é o x e isso aqui é o y. Como eu escrevo? Eu abro parênteses, escrevo o x primeiro, 0, vírgula, e esse aqui que é o y, menos 4 e 3. Dessa forma você consegue ver que a alternativa certa é a letra A nessa questão, certo? Simples assim. Agora, indo para a questão número 3, ele deve estar aparecendo aí, se eu conseguir editar, né? Se os pontos A igual a menos 1 e 2, B igual a 1 e 0, não, menos 1 e 2 não, A igual a menos 1 e 0, B igual a 1 e 0 e C igual a x e y, são vértices de um triângulo equilátero, então a distância entre A e C é... Então, primeiramente, nesse exercício ele está me providenciando 2 pontos de um triângulo que precisa de 3 pontos para ser criado, né? E o terceiro ponto ele não me dá nenhum valor, certo? E já vou dar um spoiler, você não precisa descobrir esses valores, tá? Por quê? Porque ele pede para você descobrir a distância entre o A e o C. Em um triângulo, todos os pontos estão conectados, né? O A está conectado com o B e o A está conectado com o C também. E o C está conectado com o B e etc. Só que ele me diz que esse é um triângulo equilátero. O que isso significa? Significa que todos os lados dele têm a mesma medida, certo? Isso significa que se eu descobrir a distância do ponto A até o ponto B, então, por exemplo, vou desenhar aqui. Eu vou desenhar um triângulo que não é exatamente esse, tá? Vou desenhar qualquer coisa aqui. Um triângulo equilátero. Isso aqui é um triângulo equilátero, por exemplo. Imaginar que ele é um triângulo equilátero, né? Se eu desenhar... Se eu calcular a distância do ponto A até o ponto B, ou seja, esse lado aqui, como eu sei que é um triângulo equilátero, eu sei que todos os outros lados têm a mesma medida. Então, automaticamente, se eu descubro esse lado, eu descubro qual é a distância de A até C. Então, no final das contas, eu não preciso descobrir esses pontos de C. Eu posso simplesmente fazer a conta da distância entre o A e o B e essa já é a resposta, porque essa também é a distância de A até C, porque é um triângulo equilátero. Então, relembrando como que é a fórmula da distância entre dois pontos, é aquela hipotenusa desconstruída. Então, é D, que é a distância, igual raiz quadrada de xa menos xb, tudo isso ao quadrado, mais ya menos yb, tudo isso ao quadrado, certo? xa e xb, eu vou usar dos pontos A e B, literalmente, acabou coincidindo com o nome aqui. Mas eu pego o x do B, por exemplo, que é 1, faço menos o menos 1, então vai ficar menos 1, vai ficar mais 1, tudo isso ao quadrado, mais o y do A e do B, que ambos são 0, tá? Vai ficar 0, no final vai ficar 0 menos 0, vai ficar 0 ao quadrado. Isso aqui, 1 mais 1 ao quadrado, dá 1 mais 1 dá 2. 2 ao quadrado dá 4. 4 mais 0 ao quadrado dá 0. Então vai ficar, no final das contas, raiz quadrada, a distância é igual a raiz quadrada de 4 mais 0, a distância é igual a raiz quadrada de 4, que é 2. Então, automaticamente, nós sabemos que a distância do ponto A até o ponto B é 2. Ele pede a distância do ponto A até o ponto C, mas como eu expliquei, por ser um triângulo equilátero, essa distância do ponto A até o B também é a distância do ponto A até o C. Então, essa aqui já é a resposta diretamente. Letra B, certo? Aqui embaixo eu vou fazer o próximo exercício, tá? Que é o exercício 6. Eu tinha falado, eu acho que eu falei errado no início. Eu falei que era o exercício 4, mas não, eu não vou fazer o 4 não, vou fazer o 6, tá? E ele começa assim. No plano cartesiano são dados os pontos A e B. O ponto P pertence ao eixo das abscissas e é equidistante dos pontos A e B. A abscissa de P é... Aí ele pergunta. Primeira coisa que eu citei até quando eu estava explicando, e ainda bem que eu citei, porque agora chegou. Ele fala que o ponto P pertence ao eixo das abscissas. Quando você fala que o ponto P pertence ao eixo das abscissas, eixo das abscissas é esse eixo aqui. Quando você fala que o ponto pertence ao eixo das abscissas, ou seja, ele está literalmente aqui, em cima. Para ele estar em cima do eixo X, o Y dele tem que ser 0, porque ele está em nenhuma altura, ele está no chão, tecnicamente. Então, nós já sabemos que esse ponto P tem um dos pontos dele é 0, que é o ponto da ordenada, né? Ou seja, 0. E esse outro valor aqui que a gente não sabe qual que é, a gente vai descobrir.
Ele literalmente pede que a gente descubra esse valor. Essa é a resposta que ele quer que a gente descubra. Como que a gente chega nessa resposta? A gente pode fazer o cálculo da distância. Por quê? Ele falou que esse ponto P é equidistante do A e do B. Ou seja, a gente pode fazer o cálculo da distância do ponto P até o ponto A e igualar isso com o cálculo da distância do ponto P até o ponto B. Então, como ficaria isso? Só é possível fazer isso porque ele anulou o eixo X, o eixo Y, quer dizer. Se ele não anulasse, o que ia acontecer? Você ia acabar tendo uma conta que tem duas incógnitas, o X e o Y, você não ia conseguir fazer. Só que como ele já nos disse que o Y é zero, a gente consegue fazer, porque no final das contas, essa conta toda, a gente vai ter só o X do ponto P como incógnita. Como a gente descobre a distância do ponto P para o ponto A, por exemplo? A gente tem que fazer, né, distância, né? É igual a raiz quadrada de o X do A, que ele falou que é 1, menos o X do P, que eu não sei qual que é até agora, tudo isso ao quadrado, mais o Y do A, que ele falou que é 2, mais o Y do P, que a gente sabe que é 0, tudo isso ao quadrado. Então vamos desconstruir isso aqui. 2 mais 0 dá 2, ao quadrado, 4. Isso aqui, a gente tem que fazer aquela distributiva, né? O quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro vezes o segundo, o quadrado do segundo. O quadrado do primeiro, é isso que você faz quando está entre parênteses as coisas, né? O quadrado do primeiro, 1 ao quadrado, continua sendo 1. 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes 1 dá 2. 2 vezes menos x dá menos 2x. Quadrado do segundo, menos x ao quadrado, por ser um número negativo, ele vira positivo, então fica mais x ao quadrado. Tudo isso mais o 4 e tudo isso a raiz. Tá, já descobrimos, isso aqui é a fórmula da distância entre A e o ponto P. Não tem mais como progredir nisso. Vamos fazer agora a fórmula da distância entre o ponto P e o ponto B e igualar com isso aqui, certo? A distância entre o ponto B e o ponto P pode ser descrita da mesma forma, só colocando os valores do B dessa vez. Então, o x do B, né, a fórmula aqui, o x do B é 3 menos o x do ponto que a gente quer descobrir, então a gente vai botar aqui sendo x, mais o y do B, que é 6, mais 0, que a gente sabe que é o y do ponto que a gente quer descobrir já. Então aqui, 6 mais 0 fica 0, ao quadrado, 36. 3 menos x, não dá para fazer, então nós vamos ter que fazer aquela distributiva. O quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo. O quadrado do primeiro dá 9. 2 vezes o primeiro vezes o segundo dá 6 vezes menos x, menos 6x. O quadrado do segundo dá x ao quadrado. Então, no final das contas, nós temos essa conta aqui, tudo a raiz. O que nós podemos fazer agora, que a gente simplificou, igualar isso aqui com isso aqui. Então, a gente fica aqui, a raiz de 1 menos 2x mais x ao quadrado mais 4 é igual, tem que ser igual, porque ele falou que o ponto está na mesma distância, está equidistante desses outros dois. Então, aqui a gente pode fazer essa equação, né? 9 menos 6x mais x ao quadrado mais 36. Primeira coisa que eu vou fazer aqui já para simplificar. Os dois lados estão na raiz. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode tirar a raiz dos dois. É como se levasse os dois lados ao quadrado. Tudo que eu faço em um, eu posso fazer do outro. Se eu quiser multiplicar um lado por 2, eu posso fazer isso, desde que eu multiplique o outro por 2 também. Nesse caso, eu estou levando os dois ao quadrado. Aí eu corto as raízes. Então, eu fico com um lado 1 menos 2x mais x ao quadrado mais 4 igual a 9 menos 6x mais x ao quadrado mais 36. Outra coisa que eu posso fazer, esse x ao quadrado eu posso cortar, porque ele se repete dos dois lados. Positivo, né? Então, tipo, se eu passasse esse x ao quadrado para o outro lado, subtraindo, ia ficar x ao quadrado menos x ao quadrado. Um número menos ele mesmo vai dar zero, né? Então, no final dos contos, ele não vai existir mais. Então, no final das contas, eu fico só com isso aqui. O 1 menos 2x mais 4 igual a 9 menos 6x mais 36. Já vou fazer as somas aqui. 1 mais 4 dá 5. 5. O menos 2x continua. 9 mais 36 dá 45. 45 menos 6x. Eu posso passar esse 6 somando para um lado e o 5 subtraindo para o outro. 6 somando para um lado fica menos 2x mais 6x, fica 4x. E o 5 subtraindo para um lado fica 45 menos 5, fica 40. Então você no final dos contos fica com 4x igual a 40. X precisa ser 10. Então assim a gente chega no x
do ponto P, a gente conclui que o ponto P, então, é o 10 no x e o 0 no y. Como ele só pediu qual era o x, então essa daí é a letra D, 10. Certo? Espero que... Eu acho que ficou um pouco longo esse vídeo, mas espero que todo mundo tenha entendido essa parte. Isso aí é 1/3 da matéria. Óbvio que eu demorei muito mais para explicar do que deveria, porque eu estava só explicando mais aprofundado e tentando explicar como as fórmulas foram escritas. Mas espero que você tenha entendido e boa sorte nos seus estudos.